Olá pessoal, tudo bem? Hoje o assunto para concurso da Polícia Militar é um assunto que não é muito conhecido no livro didático, porque se você botar na internet cabanada, ele vai aparecer o nome cabanagem. Cabanagem é um assunto diferente de cabanada, apesar que nos livros, quer dizer, nos sites que você vê esse assunto, você vê muita mistura. Até mesmo pessoas mais ou menos especializadas, quando toca no assunto, mistura cabanagem com cabanada. A cabanada foi um evento em Pernambuco, enquanto a cabanagem foi um evento lá no Grão-Pará, na província. Todos os dois movimentos aconteceram realmente num período chamado Regência, aqui no Brasil, que é o período que fica entre o primeiro reinado de Dom Pedro I e o segundo reinado de Dom Pedro II. Vamos ver aqui, por exemplo, esse cabanada, que nós também chamamos de Guerra dos Cabanos, ele aconteceu em 1832 a 1835. E aconteceu no sul da capitania de Pernambuco e no norte da capitania de Alagoas, ou seja, na fronteira entre Pernambuco e Alagoas aconteceu isso. Lembrando que aqui é Império, é período da regência, então é isso que tem que ficar aqui bem claro, que foi entre essas duas províncias aí. E também foi um evento que aconteceu nas matas. Vamos saber por que isso começou. Como eu já disse, não pode ser confundido com cabanagem, que é um evento que se deu na província do Grão-Pará entre 35 e 40. Exatamente quando termina a Guerra do Cabanos, aqui em Pernambuco, começa no Grão-Pará a cabanagem. Então, se o concurso tentar misturar, o bizu que eu dei é o seguinte: se ele colocar, em vez de cabanada, que é o daqui de Pernambuco, colocar cabanagem, que é o de Grã-Pará, você automaticamente não considera como errado. Porque até mesmo se você entrar no site do Pará, no site oficial do Amazonas, certo? Uma hora e outra ele chama a cabanagem de cabanada. Então você pode ver que até entre os especialistas acontece esse tipo de coisa. Então, essa divisão de cabanagem e cabanagem é para ficar melhor. Se todo mundo seguisse a regra, ficar melhor. Então, Guerra dos Cabanos, o cabanada é aqui em Pernambuco. Se colocar o nome cabanagem no concurso, você vai olhar se tem uma questão mais correta do que ela. Se tiver, você fica com a outra e considera ela como errado. Se você não encontrar uma alternativa mais correta, você aceite. Aceite cabanagem como sendo sinônimo de cabanada, tá bom? Foi iniciada com um movimento chamado Abrilada, uma tentativa de destituir o governador de Pernambuco em abril de 1832. Então, esse aí ou seja, pessoas que participou desse movimento chamado Abrilada, ele tem a ver com o movimento da Cabanada, que acontece em seguida. Se você está lembrado ainda, assim que começou a regência em 31, houve alguns motins que aconteceram em alguns quartéis, um aconteceu em setembro, a gente chama de setembrada, ou setembrizada, e outro aconteceu em novembro, que a gente chama de novembrada. Isso em 31. Quando é em 32, acontece outro movimento em abril. Aí ficou conhecido como abrilada. E o resultado dessa abrilada deu realmente no que chamamos de Guerra dos Cabanos. Eu acredito que você está acompanhando. Qualquer coisa você dá pausa e retorna para continuar o raciocínio. Os motivos. Olha, o motivo principal, ou pelo menos de cara, é que eles queriam a volta de Dom Pedro I. Você sabe que a regência ela começa quando Dom Pedro I abdica do trono. Ele não aguenta a pressão aqui no Brasil. Em abril de 31, ele deixa o país nas mãos do filho Dom Pedro II, que não pode governar porque é menor de idade, e aí a regência, que são pessoas que governam em nome do rei, vai assumir nesse momento. Então, é nesse momento que acontece a Guerra dos Cabanos no outro ano. O que acontece é que, por mais que Dom Pedro I tivesse um comportamento arbitrário, autoritário, alguns chamam absolutista, um comportamento, nem todo mundo estava desgostoso com esse tipo de atitude. Tinha pessoas que apoiavam. Até nas ditaduras que existem hoje e no passado, havia uma parcela social que apoiava os atos do chefe de Estado. Então, assim, aqui também haverá pessoas que vão ter saudade,
vai querer que volte Dom Pedro o primeiro. Pessoas que pensam assim, que vão trabalhar pela volta de Dom Pedro, costumam ser chamados de restaurador. Então, qualquer movimento pedindo a volta de Dom Pedro I é chamado de restaurador. E no Brasil houve muitos movimentos desses restauradores, e que você tem que botar na cabeça é que a Guerra dos Cabanos, em Pernambuco, ele é um movimento restaurador. Aí você diz, e a cabanagem lá no Grão-Pará? Não, ali não. Depois que Dom Pedro morre em 34, aí acabam os movimentos. Não tem mais lógica pedir a restauração do governo de Dom Pedro se ele morreu. Então você pode ver que começa em 31, os movimentos que existem vai até 34 mais ou menos. Quando vai até 35 é porque já se desdobrou em outro tipo de acontecimento, não propriamente a volta. Então assim, o estopim foi a resistência ao recrutamento forçado comandado por Carapeba. Carapeba foi um militar chamado pela regência para fazer um recrutamento pelo governo provincial para fazer o recrutamento das pessoas para combater, digamos assim, a Abrilhada ou pessoas que deixou a Abrilhada aqui no Recife, fugiu para o Agreste para conseguir apoio. E aí o governo provincial inventa, porque não era, o exército era pequeno, o exército oficial, ele inventa de recrutar pessoas para o exército assim, na própria região onde estava acontecendo alguns tipos de conflitos. E naquela época, a vida era muito difícil de quem era recrutado. Muito difícil. Então, a resistência era muito grande. Se você estudar a história do recrutamento militar, você vai ver que era quase um castigo você fazer parte do exército naquela época. Então, tinha pessoas que era força. A turma dizia que a gente era caçado mesmo, como se fosse animal, para levar para o exército, para fazer parte ali. Ali era doutrinado, até aceitar aquilo ali. Então, esse recrutamento forçado, que aconteceu naquela mesma região, da Mata Sul de Pernambuco, com fronteira com Alagoas, é isso que realmente é o estopim do que vai acontecer na Guerra dos Cabanos. E na época, um dos líderes da Abrilhada, só para você entender, esse Francisco José Martins, quando ele perdeu aqui a guerra em Pernambuco, ele foge e vai pedir apoio lá no Agreste de Pernambuco, onde tem um cara lá que ele é fã de Dom Pedro I e defende Dom Pedro I até o final. Dom Pedro I vai embora e a turma está de olho nele. Ele também não está gostando do que o governo da regência está fazendo. Ele é um cara defensor de Dom Pedro e ele já tem muita gente ao seu redor, muitos militares que estão com ele. Então o cara da Abilada, esse Francisco José Martins, ele vai pedir apoio a esse cara lá. Então esse Domingos Lourenço Torres Galindo vai gostar, né, de chegar mais apoio. Vão se juntar ali as forças nesse contexto que acontece o recrutamento para vencer essas pessoas aí. Esse contexto, eu já falei, né, é uma disputa entre liberais e conservadores. Eu coloquei conservadores, mas talvez o termo melhor nessa época seja centralista. Centralista. Pessoas que realmente defendem um poder mais central, enquanto outras pessoas que defendem um poder mais liberal, mais federalista, podemos dizer assim. Então, essa é a disputa. O Dom Pedro I está governando de modo centralizado. Então, os liberais pressionam muito ele e ele vai embora. Quando ele vai embora, isso é uma vitória dos liberais. Então, a regência ela é de cunho liberal. Então, o que está acontecendo agora nesse momento, bota na cabeça que a nível nacional o governo é liberal, a nível provincial o governo também é liberal. Então, o pessoal o pessoal de donos de engenho, que era próximo, que gostava do jeito de Dom Pedro governar, certo? Vai achar que vai perder os privilégios, porque as reformas liberais podem atingir os latifúndios e outras coisas mais. Então, donos de engenho mesmo vão estar no começo dessa Guerra dos Cabanos. Donos de engenho, tá bom? Os cabanos mesmo, ele entra mais depois. Cabanos é que mora em cabanas. Pessoas muito pobres que moravam nas matas, em casebres, certo? E vivia muitas vezes de favores de dono de engenho que deixava ele ficar por ali, certo? Mas qualquer momento podia ser expulso, como realmente aconteceu depois. Então, o que acontece? Aquela briga ali entre centralistas e liberais, que levou à queda de Dom Pedro, né? Essa abdicação começa em 31. A partir daí, todo o movimento em favor do retorno de Dom Pedro é um movimento restaurador, como é aquele
evento dos cabanos. Então, esse período de 31 até 40, nós chamamos de regência, tá bom? Alguém está governando no lugar do rei. Em 40, Dom Pedro, o filho, realmente assume como Dom Pedro II. Então, lembre-se que os cabanos, eles são inimigos dos liberais. Claro, né? Os liberais estão no poder e é por causa disso que o pessoal vão fazer essas coisas. Os envolvidos, que é muito importante para o concurso, né? Ele envolveu negros, envolveu quilombolas, que tinha muitos quilombolas ali nas matas, e principalmente nesse momento que muitos negros vão fugir para as matas. Ali já é mais fácil fugir, porque já estão nas matas já. Muitos iam ali à beira da mata, ali na fronteira entre Alagoas e Pernambuco. Tem índios, tem brancos pobres e também tem proprietários de terras. Então essa mistura todas, depois vai ficando mais definido, mas no começo é mais ou menos isso aí que você tem. Tá bom? Esses proprietários de terra e dono de região principalmente, né, vão trabalhar na primeira fase. Então, assim, nessa primeira fase, é comandado por aquele cara que eu falei, esse Torres Galindo, era aquela pessoa forte lá, defensor de Dom Pedro, que estava no Agreste, e depois recebeu o apoio do cara que perdeu a Brilhada. Então, depois que ele sai de cena, o Torres Galindo, vem o negro proprietário Antônio Timóteo, ele vai assumir a liderança desse movimento aí contra o que está acontecendo a nível provincial e nacional do governo dos liberais. Depois, sim, vai passar para o nome mais importante, que é o que realmente, um cabano mesmo aí, né? O Vicente de Paula, né? É um pardo, é um pobre. Ele realmente vai mostrar um espírito de liderança. Ele vai liderar todo mundo que estiver ali próximo dele, principalmente os pobres, porque a partir de 32, final de 32, né? Os donos de dia começam a sair. Então vai ficar somente os pardos, que vão lutar não somente pela restauração de Dom Pedro, vão também lutar pela posse da terra onde eles estão, certo? Porque as pessoas que estão ali agora vão aproveitar para lutar contra o sistema. O sistema de Sesmaria, que toda vez que é dado uma Sesmaria, as pessoas eram expulsas nesse momento, pessoas que ganhavam, pessoas que tinham sido expulsas há muito tempo atrás, no sistema de Sesmaria, vivia realmente jogado de um canto para outro. Então as pessoas vão lutar contra isso, vão lutar contra o recrutamento, vão lutar contra muitas coisas. Então todos os pobres começam a se juntar, e escravos também, muitos escravos que são fugidos vão realmente apoiar essa causa agora de Vicente de Paula, esse pardo aí, e realmente vai acontecer uma gigantesca guerra que vai resultar em mais de 1.000 mortos, segundo alguns, mais de 1.000 mortos, tá bom? Os cabanos também eram conhecidos como povos das matas, povos das matas. E por falar povos da mata, você também tem que saber que existe um batalhão só de escravo fugitivo. É como se fosse capanga, guarda-costa desse Vicente de Paula aí, desse líder Vicente de Paula. E esse batalhão de escravo fugitivo ele ficou conhecido na história como Papamés. Papamés é o nome desse batalhão de escravos fugitivos que fazia a guarda de Vicente de Paula. O movimento foi combatido, você tem que saber, pelo governo de Pernambuco, pelo governo de Alagoas e depois pelo governo central. O quartel-general da revolta, não sei se é interessante, mas você não deve perder nenhuma informação. Ficou lá em Alagoas, num município chamado Barra Grande. Lá era o quartel-general. E pontos de conflitos, eu coloquei somente o de Pernambuco, que é o que vai interessar para você. Coloquei dois, que foi o mais conhecido, né? Panelas, que é o mais conhecido, e também Bonito. Houve conflito nesses dois municípios. O evento é paralelo com a Carneirada. A Carneirada é um evento aí, dois irmãos de sobrenome Carneiro, eles eram tenente-coronel da Guarda Nacional e eles tentaram derrubar o governador Manuel Carvalho Paz de Andrade. Aquele governador ainda, o líder da Revolução do Equador. Você ainda lembra, né? Da Federação do Equador em 24. Pronto, esse cara já tinha voltado ao poder agora em 24, em 34 e a maneira dele governar não estava agradando os outros liberais. Porque tinha liberais moderados e liberais radicais. Nesse momento, o Manuel Carvalho estava como se fosse um moderado e os liberais radicais não estavam gostando dele. Então, dois irmãos tentaram derrubar ele, depois que realmente de uma série de coisas. Para você ter ideia, esses dois irmãos estavam trabalhando na Guerra dos Cabanos. Estavam lá combatendo os cabanos, a mando do governo de Pernambuco, e depois o Manuel Carvalho manda ele retornar. Manda ele retornar, quando ele retorna, ele fica se sente um pouco humilhado, aproveita o seu
ressentimento ali com o governador e tenta derrubar. Essa tentativa de derrubar o governador, por esses dois coronéis aí, entre 34 e 35, é conhecido na história como carneirada. Acontece durante o evento da Guerra dos Cabanos, tá bom? A consequência, como eu já falei, foi milhares de mortos, rendição dos cabanos, por meio da mediação de um bispo diocesano, Dom João da Purificação Marques Perdigão. Esse é o bispo que, depois de muitos combates, ele vai realmente convencer os cabanos a fazer um acordo e parar ali aquela guerra também. Então, esse bispo ele é conhecido como o pacificador dessa guerra dos cabanos. Pessoal, por hoje é só. Espero ter tirado as dúvidas de vocês sobre esse assunto. Desde já, boa sorte na prova, que é daqui a uns dias.